professor. Professor, o meu é só à tarde, professor. Ah, é à tarde, Ela é tá? à tarde. É. Ah, Agora eu vou só assistir. tá bom. Bom Então, bom dia, pessoal. Já iniciou a gravação e bom trabalho Bom, para todos e todas. bom dia. Eu sou Marcos Assis Lima. Professor Paulo Garcia e professora Marinela Freitas, né, que é da Universidade do Porto ou Fernando Pessoa? Agora eu esqueço. Do Porto, na cidade Do do Porto. Porto, né? Somos coordenadores, né, desse simpósio temático, Palavras da Crítica, Palavras em Dissidência, Gêneros, Subjetividades, Sexualidades. Já informamos aqui, professora Marinela, à tarde ela deve aparecer, ela tá, né, tem os problemas de fuso horário e também ela teve se recuperando ainda de Covid, né, Paulo, me parece. Bom, estão todos aqui, sejam todos bem-vindos, né, a nosso segundo dia do simpósio. Como temos menos apresentações hoje, então cada um tem aí até 20 minutos para poder fazer sua apresentação, e ao final nós abriremos para comentários, perguntas e etc. Tá? Seguindo a ordem, então, Emerson Ian, está preparado? A palavra é sua, meu querido. Pessoal, bom dia. Eu vou apresentar um PowerPoint e aí eu vou me apresentando também, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Então, meu nome é Emerson Ian, eu sou graduado em Letras pela UNEB de Anápolis, né, Universidade do Estado da Bahia. Atualmente eu estou cursando mestrado também em Letras pelo PPG-CEL, da UESB de Conquista. E o meu trabalho ele foi orientado pelo professor Marcos, né, intitulado Cinema Orly, Territórios Homoeróticos e Narrativa de Vida na Escrita, de Luiz Capucho. Antes de seguir assim, com a análise propriamente dita, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor, depois uma breve sinopse assim, da obra. Né? O Luiz Capucho ele é um artista capixaba. Ele nasceu lá no Espírito Santo, mas aos 14 anos ele muda ali para Niterói, onde ele começa a construir toda uma vida artística e literária ali na cena do Rio. Ele é assim um artista multifacetado, né? Apesar de ter 4 obras literárias publicadas, ele se considera mais da música do que propriamente da literatura, né? Nesse meio da música ele já teve canção regravada por Cássia Eller, é conhecido do Ney Matogrosso. Então assim ele tem toda uma vida atualmente ativa, inclusive na música. Mas apesar disso, a gente vai falar um pouco hoje sobre a sua obra de estreia na literatura, que é o Cinema Orly, publicado em 1999 pela primeira vez, né? E esse livro ele é narrado em primeira pessoa, porém é um narrador anônimo, digamos assim, né? Em momento nenhum há identificação desse narrador. Né? Basicamente, a obra ela vai narrar os encontros afetivos sexuais desse narrador ali na região da Cinelândia, com ênfase principal no cinema Orly. Então, assim, ele é um frequentador assíduo desse cinema e ele vai descrever como se fosse um diário mesmo, dia após dia, a sua ida a esse cinema e como que aconteciam essas relações ali dentro daquele cinema, né? É, basicamente, essa é a sinopse da obra. Os objetivos do trabalho, primeiramente, é compreender a presença do homoerotismo na narrativa do autor. Segundo, investigar a construção e relação dos territórios com o desejo homoerótico. E, por fim, analisar a escrita de Luiz Capucho a partir do conceito de narrativas de vida de Ida Lúcia Machado. Antes de seguir com alguns trechos do livro, alguns recortes para poder fazer análise, eu destaco alguns conceitos que eu uso desde o início até o fim do trabalho. Né? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre homoerotismo, né? Que segundo o Jurandir Freire Costa, é uma noção mais flexível e que descreve melhor a pluralidade das práticas ou desejos dos homens same-sex oriented. Então, assim, homoerotismo, ao contrário de gay e homossexual, ela não está ligada tanto a questões identitárias, né? Então, ela foca mais na questão do desejo destes homens que fazem sexo com outros homens
e não traz um olhar tão forte para a questão da identidade, ela foca mais na questão do desejo. Eu decidi seguir por esse caminho porque, assim, apesar do nosso narrador ele se identificar como gay, muitos dos frequentadores do cinema Orly, segundo a narrativa, não se identificam. Então, assim, são homens que fazem sexo com outros homens, porém, eles não se identificam como gays ou homossexuais. Um outro conceito que eu uso bastante é o conceito de território, de Benhur Pinós, da Costa, né? Ele fala que território é nesse sentido que os desejos homoeróticos são estabelecidos a partir de sujeitos derivantes, porém para o espaço público, ora em condições de pouca frequência populacional, em ruas mais escuras da noite, parque, praças e praias, ora justamente em lugares cuja concentração populacional é alta e nos quais as experiências homoeróticas se estabelecem nos cantos e recantos de forma camuflada e sutil. Então, como território, a gente tem todo o espaço público e ali normatizado para o desejo heterossexual, digamos assim, né? Mas a gente tem sujeitos transgressores, né? Sujeitos que ocupam essas ruas e, mesmo assim, eles usam para a deriva homoerótica, para as relações homoeróticas, porém, para que as relações aconteçam, elas acontecem de forma mais sutil. A troca ali dos códigos, né, o consenso, a paquera na rua, mas para que a relação aconteça no território é preciso de brechas, né, de cantos e recantos, que no caso são as partes mais escuras das ruas, das avenidas, os escurinhos ali das praças. Né? Então a gente tem todo o espaço público como território e para ele ser territorializado por esses sujeitos, a gente precisa de pequenas brechas nesse território. A gente fala ainda também da questão do microterritório, que, ao contrário do território, que é todo um espaço público, o microterritório é uma coisa mais contida e mais privada. E, ao contrário do território, que toda a população transita, o microterritório ele é mais voltado para sujeitos com inclinações homoeróticas, que é o caso do cinema Orly, que é majoritariamente frequentado por homens que fazem sexo com outros homens. Né? Então, enquanto a gente tem o território muito mais vasto, o microterritório ele é um pouco mais contido e o público dele já é mais direcionado para esses homens. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do homoerotismo e a territorialização das ruas. As ruas no cinema Orly, elas não se caracterizam como o maior lugar onde essas relações acontecem, mas mesmo assim o narrador ele discorre um pouco sobre essa presença do homoerotismo, sobre a sua deriva nessas ruas. O foco é o cinema Orly, mas ele fala um pouco da paquera nas ruas também. Em um momento do livro, ele fala sobre o encontro inesperado que ele tem com seu vizinho Henrique, já tarde da noite. Né? No trecho ele fala assim: na volta, quando estava quase chegando em casa, encontrei-me com o Henrique. A visão dele àquela hora da noite, sozinho, acendeu o meu pito. Chegando para ele, perguntei: posso ver o seu pau? Ele respondeu: tudo bem. Em seguida, levamos as nossas bicicletas para uma antiga estrebaria abandonada, perto de casa, e, num dos compartimentos onde ficava um cavalo, tiramos nossa roupa. Surpreendentemente, Henrique deitou-se de costas para mim e disse: eu também gosto de dar a bunda. Então, assim, a gente percebe que essa descrição do Capucho, ela bate certinho com que o Benhur Pinós Costa ele fala sobre a questão do território, né? Nesse caso, as ruas. Há uma primeira negociação entre sujeitos que derivam ali pelas ruas dos grandes centros urbanos, né? Mas para que essas relações elas aconteçam, é sempre preciso de uma brecha nesse espaço público. Nesse caso, a gente tem aí essa estrebaria com uma brecha no território. Né? Eles começam a negociar o que vai acontecer na rua e aí eles encontram a brecha, que é a estrebaria, para poder continuar a relação afetiva sexual. Sobre a microterritorialização e o desejo no Orly, primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre a localização do cinema. Segundo o narrador de Capucho, o Orly fica no subsolo da Cinelândia, praça tradicionalmente frequentada pelas bichas. Perto do Orly fica o Cinema Rex, onde também passam filmes pornôs, mas no Rex, apesar de eu achar os seus clientes mais bonitos e gostosos, não rola a mesma sacanagem. Então, assim, a gente percebe que não só o Cinema Orly
ele é frequentado majoritariamente por homens que fazem sexo com outros homens, mas a própria Cinelândia em si, digamos que como um todo, ela pode ser considerada um microterritório, uma vez que, segundo o narrador de Capucho, a maioria dos sujeitos que frequentam são homens que fazem sexo com outros homens. Então, assim, não só o Cinemorli, mas boa parte da Cinelândia, digamos, pode se enquadrar aí como um microterritório devido aos frequentadores, né? Sobre os clientes, o narrador de Capucho fala que havia homens muito velhos, mancos, com uma das pernas decepadas, muito gordos com barrigas enormes, homens maravilhosamente altos e magros, muito masculinos, muitos femininos e por aí vai. A gente percebe que é uma pluralidade muito grande dos sujeitos que frequentam aí o cinema Orly, e essa pluralidade não é somente de características físicas, né? O comportamento ali dos sujeitos dentro do cinema Orly também é um comportamento muito plural. Assim, o narrador ele descreve que majoritariamente os homens que vão lá são homens que participam ativamente da pegação ali dentro do cinema, né? E participam gratuitamente, mas a gente tem a presença também de michês, tem as travestis, tem homens que vão só para assistir o filme, que inclusive é filme heterossexual, tem homens que vão só para olhar a pegação de outros homens. Então, assim, é uma coisa, a coisa mais plural possível acontece ali dentro do cinema Orly. A gente percebe também que a visão que esse narrador traz para as relações que acontecem ali dentro é uma visão muito binária, sabe? Que muitas vezes se assemelha à questão homem e mulher. Aí ele traz as classificações de bofe e bicha, né? Um olhar bem binário mesmo. Ele fala que os bofes sentam-se com seus mastros posicionados ao centro do cinema, enquanto as bichas circulam em torno à espera do mais oportuno. Então, assim, o bofe, ele representa tecnicamente o sujeito masculino, e essa masculinidade ali dentro do cinema, ela é muito valorizada, né, segundo o narrador, e a bicha seria o sujeito transgressor, né, que ela transgride esse comportamento masculino, né? A gente tem o bofe como o sujeito ativo na relação, que fica sentado ali esperando a bicha, e a bicha desenvolve o passivo, né? O narrador ele reflete também sobre a questão da higienização das ruas, sobre como esse microterritório ele varre um desejo que estava nas ruas e migra esse desejo das ruas para um microterritório, né? É como se fosse uma espécie de segregação mesmo, né? Ele fala que havia uma intenção em confinar-nos no Orly. Isso facilitava controlarmos. Lá podíamos atentar bastante contra o pudor e contra a moral vigente, pois estávamos apenas entre nós. Mesmo que o cinema fosse um lugar público, era uma caverna recôndita. A polícia não mais nos perseguia, pelo contrário, fazia sua ronda por lá e nos protegia. Então, assim, se no território, nas ruas, praças, por exemplo, o narrador ele fala que ele já foi detido por policiais por derivar ali pelas ruas sob o famoso crime de vadiagem, que o Green fala bastante aqui no Brasil, né? Então, assim, antes a polícia ela continua reprimindo esse desejo na rua, mas ali segregado dentro desse microterritório, a polícia ela chega a fazer rondas periodicamente para que esse microterritório continue funcionando e varrendo esse desejo que estava exposto na rua, e agora ele fica segregado ali dentro desse microterritório, que no caso é o cinema Orly. Então, assim, ele funciona também como migração desse desejo para as pessoas também autoridades que se sentem incomodadas com esse desejo nas ruas. Então, assim, elas fazem questão que esse microterritório continue funcionando, é tanto que elas pedem para a polícia fazer essas rondas periódicas e se certificarem que está tudo funcionando certinho ali dentro. Sobre a narrativa de vida e a ficcionalização de si, né, eu quero falar um pouco sobre... Eu trouxe alguns trechos da Lúcia Machado, onde ela tenta conceitualizar o sintagma, né? Ela fala que narrativa de vida, em seu todo, nada mais é que uma versão da história de um indivíduo e não o retrato exato da realidade dos fatos por eles vividos, né? Em seguida, ela fala que pode estar ligada ou mesmo fazer parte de uma história de ficção ou ainda da história familiar. A gente percebe que a Ida ela tenta, antes de mais nada, separar
o sintagma narrativa de vida de autobiografia e autoficção, né? Ela tenta o máximo possível ainda se distanciar da questão da autobiografia, porque ela tenta se livrar dessa história de pacto de verdade, dessa necessidade exacerbada de verossimilhança. Então, assim, a narrativa de vida, ela é uma coisa, é um sintagma que tenta se desprender desses outros conceitos, né? E a narrativa de vida, ela não está restrita a gêneros biográficos. Por exemplo, a narrativa de vida pode estar em um romance, em uma novela, em um conto, onde o escritor, ele projeta traços de sua vida ali em uma personagem, né? E nesse trechinho aí, a gente pode ter uma narrativa de vida. Então, assim, não está restrita a gêneros biográficos, né? Pode estar nos mais gêneros possíveis, digamos assim. Eu trouxe 3 elementos ali do texto que mostram esse elo entre o escritor Luiz Capucho e esse narrador anônimo, né? O Luiz Capucho, ele fica um mês em coma, decorrente de um quadro de neurotoxoplasmose, né? E é recomendado ele, como uma espécie de fisioterapia, quando ele acorda do coma, né? Que ele comece a fazer exercícios de escrita mesmo, porque isso vai ajudá-lo com as sequelas, né, que esse quadro deixou nele. Então, assim, a escrita seria um exercício. Ele reflete sobre esse quadro de neurotoxoplasmose e as sequelas, né, no início da obra. Ele fala que, quanto a mim, não contava com o fato de ficar claudicando, impossibilitado de tocar violão e com a voz do homem-elefante. Em seguida, a gente tem algumas composições ali. O narrador do Capucho, no decorrer da obra, ele tem algumas inspirações e ele escreve ao todo, acho que são 8 canções, ele escreve ali na obra, né? E entre essas canções, 3 delas são atribuídas ao Luiz Capucho, elas já tinham sido gravadas pelo Luiz Capucho. Então, assim, entre elas a gente tem O Amor é Sacanagem, Savana e Íncubos, que estiveram presentes no disco antigo, de 1995, e Lua Singela, de 2003. Por fim, a gente tem a relação dele com a mãe dele, né, que é uma relação que ele faz questão de colocar em todas as obras, né, tanto em Cinema Orly, que é a primeira obra, ele fala um pouco sobre essa relação, depois ele fala em Rato também, fala futuramente em Mamãe Me Adora e fala também em Diário de Piscina, que é o último livro dele. Né? Em um dos momentos que ele está descrevendo a sua vida para um dos seus parceiros, ele fala que era filho único e fora criado sozinho com a minha mãe, com quem vivia até então em uma casa. Então, assim, essa presença da relação com a sua mãe é presente em todas as suas obras, tanto literárias quanto musicalmente falando também atravessa, né? E, por fim, só para concluir mesmo, a gente percebe o homoretismo como um fio condutor da obra, ele está presente desde o início até o fim. A gente percebe também o diálogo entre homoretismo e microterritórios, né? A gente percebe que no território ele acontece de uma forma, nos microterritórios ali da Cinelândia ele acontece de outra, e a gente percebe também que é possível fazer uma leitura da obra a partir do conceito de narrativa de vida de Ida Lúcia Machado. Por hora, é isso, gente. Coloquei as referências aqui. É isso. Pronto, obrigado, Ian. Parabéns por sua apresentação. Foi ótimo, no tempo certo, até menos um pouquinho. Isso é excelente. Bom, pessoal, como combinado, nós vamos deixar, né, as perguntas, as considerações, a discussão para o final, tá ok? Então, aí anotem, né, se quiserem depois comentar alguma coisa do trabalho de Ian. Então, vamos dar sequência na nossa listinha aí. O próximo é Maurício. Maurício, tudo bem, Maurício? Prazer. Pronto. Bom dia a todos. Maurício, você tem aí até 20 minutos para fazer a sua fala, ok? Ok. Só para Começando a saber. contar agora. Tá, vocês me escutam bem? Só para saber que eu estou no... Sim, tá ótimo. Sim? Ok. Tá ótimo. Palavra Tá bem. sua, Maurício. Só um instante aqui que eu vou compartilhar a tela. Certo.
Enfim, vou dar início à minha comunicação, tá? Vou pedir licença para fazer a leitura de um poema, né? Que é o que eu tenho trabalhado também tenho intitulado enquanto literatura negro-positiva. Uso o corpo para romper silêncios, busco a força das palavras para escrever os nossos corpos em outros lugares, fora da imunodeficiência enquadradas no papel, na recusa, no fim. A teoria que sustenta o caminhar são os afetos, inércia para dizer os estigmas, palavra que deve ser dita com sensatez. Este corpo é dispositivo potente para recontar histórias inventadas, falácias sobre a sida. A escrita é minha possibilidade de encontros e reencontros, uma nova forma de oferir outros corpos. Feito regozijar ao nascer das flores, girassóis, escritas que se movem, percorrem e afetam a experiência de um corpo que não gira só, que não gira só. Então, eu me afirmo enquanto... Eu sou Maurício Silva da Anunciação, me autoafirmo enquanto bicha preta, periférico, poeta, escrevivente e pessoa vivendo com HIV também. A minha fala da comunicação de hoje caminha no sentido de um recorte, né, da minha pesquisa de tese de doutoramento. A fala de hoje está intitulada Corpos Infectados, Rasurando o Cânone, Episteminicídio, AIDS, Literatura e Resistência. Eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Crítica Cultural da UNEB, sob a orientação do professor Paulo Garcia. E aqui, só para situar, quem não teve acesso ainda ao resumo, o que é que eu proponho nesse trabalho, né, para Abralink, nesse momento, né? O trabalho a ser investigado pretende apontar como estão sendo construídas narrativas com sujeitos que convivem com o vírus causador da AIDS e como os intelectuais negros positivos têm produzido arte com diálogos críticos em suas obras, né, que podem ser ficcionais, autobiográficas ou não. E, especificamente, como a autora Lili Nascimento usa o termo resistência, visto como propriedade discursiva, ética e política, tendo em vista o episteminicídio, corpos e marginalidades desses corpos negros, né? Porque me interessa pensar nessa textualidade, né, dos corpos negros, o que é que nós, enquanto pessoas pretas, temos produzidos na literatura contemporânea, né, e de que forma temos buscado rasurar esse cânone literário da AIDS, que também é branco, que ainda é branco, né? Enfim, aqui só para situar algumas questões, para quem não conhece ainda, o que é que a gente denomina enquanto literatura da AIDS, né? E também literatura pós-coquetel. O Marcelo Seclombessa, ele vai falar um pouquinho de como foram construídas as epidemias discursivas acerca da AIDS, né? De todo o imaginário, de um social, as metáforas sobre as doenças e seus pacientes, né? Que lá no início da epidemia eram vistos enquanto vetores de doença, enfim. E os autores Melo e Pena, eles marcam, em 2017, a partir de 2017, né, eles começam a marcar, a denominar o que seria essa literatura da AIDS, né, que, do ponto de vista acadêmico, poderia haver a impressão de que seria um novo gênero literário, né, que surgiu nos anos 80 e que relatavam, a partir desses textos, os primeiros casos de AIDS no Brasil. Já o autor Alexandre Souza, ele vai nomear enquanto narrativas pós-coquetel todos os textos que foram escritos a partir de 1996, a partir das distribuições dos medicamentos antirretrovirais. Então, qual a distinção da literatura da AIDS e da literatura pós-coquetel, né? Parece que houve uma virada na clave da literatura mesmo, e os textos que antes que tinham viés de morte, horror, terror, passaram a ter um viés mais de vida, né, de esperança a partir mesmo da distribuição do antirretrovirais, que possibilitam qualidade de vida melhor para as pessoas que convivem com o vírus causador da AIDS. E o que é que eu tenho chamado de literatura negro-positiva, né? Seria aquela que busca fissurar os processos sociais hegemônicos, os quais buscam instituir normas e padrões opressivos aos grupos LGBTQIAP+, anulando as subjetividades corpóreas e enquadrando as nossas identidades e existência em determinados estigmas e estereótipos, né? Porque, embora tenha ocorrido essa mudança na literatura pós-coquetel,
parece que depois da distribuição do medicamentos antirretrovirais, a gente consegue viver tranquilamente com o HIV e não necessariamente acontece dessa maneira, né? Então, a gente busca, a partir das nossas escritas autobiográficas ou ficcionais, relatar como é a nossa experiência contemporaneamente com o vírus do causador da AIDS. Seguindo aqui um pouquinho, só para situar também a literatura contra o vírus da AIDS a partir do Caio Fernando de Abreu, lá em 83, né, com a telenovela Pele e Noite, lá no livro Triângulo das Águas. Depois aqui a gente tem o livro da Valéria Piazza, depois daquela viagem em 1997, o Gabriel Abreu com o Segundo Armário, em 2014. Temos o Michel Laub, que em 2016 publica lá o Tribunal da Quinta-feira. Temos o Lucas Rocha, que em 2018 publica Você Tem a Vida Inteira. E o Ramon Nunes Melo, que publica uma primeira antologia no Brasil com poesias que abordam acerca da temática HIV e AIDS. Então, aqui é só para situar mesmo que dentro desse período de 40 anos de epidemia de AIDS, a gente tem uma vasta produção desde 1993 até 2018, mas essas produções são todas feitas por corpos brancos, né? E majoritariamente situado lá naquele eixo sul-sudeste do país, em São Paulo, por aí. E aí vem alguns questionamentos que eu levanto, né? Onde é que estão os escritores e as escritoras negras vivendo com HIV e AIDS? Se a gente for observar o relatório da UNAIDS, a gente vai ver que as pessoas pretas são as mais infectadas pelo vírus do HIV e são as que mais morrem em decorrência da AIDS. E a gente não consegue localizar esses textos produzidos por pessoas pretas. Se eles são as que mais... Nós somos os mais infectados, os que mais morremos, não é possível que nesse tempo e espaço de 40 anos não tenha produção ou circulação desses textos. Então, eu faço esse primeiro questionamento, e aí depois eu tenho pensado, né, que nessas 4 décadas de epidemia, existe um epistemicídio em curso, né, epistemicídio no sentido de anulação mesmo dos nossos corpos enquanto intelectuais, e um epistemicídio mesmo no sentido de nos matar, né, nós temos, de fato, literalmente, morrido em decorrência de AIDS também, por vários motivos. E aí o epistemicídio aqui é utilizado a partir da noção de Sueli Carneiro, né? Embora ela utilize a partir de Boaventura Souza, eu estou pensando a partir do que ela coloca, do que a Sueli Carneiro está colocando. Literatura negra positiva, como já situei, são os textos escritos por pessoas pretas vivendo com HIV. Então aqui eu apresento alguns para vocês. Temos a Lili Nascimento, que é a autora em que eu me debruçarei no final desse trabalho. Tem o Ulisses Ferreira, que publica... Lili Nascimento publica de forma independente o livro, né? Azul. O Ulisses Ferreira, Eu Tenho um Segredo, ele também publica de forma independente lá na Amazon, no aplicativo. E recentemente eu encontrei esse aqui, o João Júnior, que lança um livro também de poesias, e que traz as experiências de uma pessoa vivendo com HIV, uma pessoa preta vivendo com HIV. E aí eu trago outros 2 escritores e marco aqui uma crítica, né, porque embora a literatura brasileira ela não consiga, ela não abre espaço para os autores brasileiros brancos, ela consegue exportar essa literatura. Então a gente tem 2 publicações, né, 2 traduções aqui no Brasil, que é desses 2 autores, e que tem inclusive tem uma boa recepção dos leitores e dos críticos, mas a gente não consegue, por exemplo, dar visibilidade para esses outros autores aqui, que têm dificuldade de fazer circular os seus textos por pequenas editoras ou por grandes editoras, e aí a solução de fazer esse texto circular é publicando de forma independente. Aqui tem o corpus, né, da minha pesquisa de doutoramento, né, eu tenho tentado trabalhar com esses textos dessas pessoas, e não tenho me atido apenas ao texto, mas também às performances que são construídas a partir desses corpos, né? Então aqui eu trago um coletivo Corre, que é de Salvador, que produziu uma websérie chamada Paraíso, e que discute questões acerca do HIV, como recorte também racial, né? E aí me interessa pensar também como eles têm utilizado essa arte, essa performance, para poder produzir informação acerca do HIV e AIDS, e aqui são os livros, as capas dos livros dos autores,
E seguindo aqui adiante, alguns referenciais que eu tenho utilizado para mobilizar essa escrita, né, como eu coloquei anteriormente, a Epistemicídio a partir do Sueli Carneiro. Tenho pensado também na Audre Lorde, quando ela coloca lá como é que a gente transforma silêncio, linguagem em ação, né, a partir, inclusive, do momento em que a gente recebe o nosso diagnóstico de HIV positivo, e que, infelizmente, nem todos conseguem transformar esse silêncio em ação. Por exemplo, tornar pública a sua sorologia, né, sua condição. Eu, inclusive, considero que eu tornei essa minha condição enquanto uma pessoa vivendo com HIV uma questão estética e política de vida, né? Não só para os meus estudos, mas também na vida. Tenho utilizado a questão da performance lá da Leda Maria Martins, né, quando ela coloca lá a experiência de escrever o outro, insinua-se assim como ato mesmo de enunciação, como respiração sempre inaugural e provisória, pois aberta ao risco do outro e o sujeito das linguagens. Então, me interessa muito pensar nessas linguagens que são construídas a partir das nossas experiências com o HIV. O João Vanderlei, quando ele vai definir lá na literatura, no livro Palavras da Crítica, né? E, enfim, só por causa do tempo, vou adiantar aqui, tem pouco tempo. Tenho pensado também as escrevivências da Conceição Evaristo, ela lá está pensando na escrita de mulheres, e aí eu adiciono esse marcador do HIV positivo. A Lívia Natália, quando ela pensa na questão da textualidade suplementar, para dizer que esse corpo produtor da literatura contemporânea tem mudado, né, a fim mesmo de engrenar uma nova narrativa para a literatura. O Achille Mbembe, quando ele coloca lá o processo de necropolítica, para pensar como que tem se construído a questão das políticas de morte para os nossos corpos, tenho pensado um pouco nisso. O Paul Preciado, quando ele coloca lá a questão da cartografia epidemiológica, né, e aí eu tenho pensado bastante nessa questão da cartografia, porque inicialmente no meu projeto de doutorado eu tinha pensado em fazer mesmo uma cartografia, mapear mesmo todos esses autores que têm escritos acerca do HIV, e aí, de uma certa maneira, a gente acaba construindo essa cartografia epidemiológica negro-positiva, né? Seguindo, aqui são os autores, acho importante considerar, mostrar, nomeá-los e mostrar quem são. Então, aqui é a Conceição Evaristo, a Leda Maria Martins, a Sueli Carneiro, a Lívia Natália, a Audre Lorde, o Achille Mbembe. Aqui são os demais autores, né? O João Vanderlei, o Marcelo Bessa, o Paul Preciado. E aqui, apresentando rapidamente, por conta do tempo, tenho 3 minutos aí, o livro da Lili Nascimento, que é esse livrinho aqui que foi produzido manualmente. É um livro muito bonito, que tem 43 textos, entre eles crônicas e poesias, e não trata apenas da questão do HIV e AIDS, e é uma questão também que eu tenho observado nas escritas de pessoas, nas nossas escritas, né, que a gente não se limita apenas à questão do HIV e AIDS, mas a questões que giram em torno da nossa vivência e das nossas subjetividades, que atravessam os nossos corpos, né. Então, Azul é uma coletânea de crônicas e poesias. A autora começou a escrever por incentivo da mãe, para não se sentir sozinha, para aprender a lidar com as mudanças do corpo dela, para não odiar ainda mais o HIV. A Lili Nascimento é uma pessoa que nasce com o vírus, né, que foi transmitido a partir da transmissão vertical dos pais. Então, ela nasce com o vírus e, a todo tempo, ela em entrevista, ela disse que as pessoas ficavam limitando a vida dela, né? Diziam que quando ela completasse 5 anos, ela morreria, 10 ela morreria, 15 ela morreria. Então, ela já está aí com 30 anos e consegue viver, entre várias aspas, bem com o vírus do HIV. Passando adiante, a autora coloca que o livro não é apoiado por nenhuma editora, né? Ela, inclusive, relata essa dificuldade que ela teve de publicar esse livro pelas editoras. É um livro que inclusive foge às normas do padrão. Por exemplo, ela não tem essa preocupação, por exemplo, com a norma culta. Ela escreve do jeito, embora tenha pouca ocorrência, né, vamos dizer assim, de erros, mas ela escreve da forma mesmo livre, sem estar preso a nenhuma fórmula, né, formatado tipo Arial 12. Enfim,
Essa é a Lili Nascimento, né? Ela é pisciana, paulista, estudante de psicologia. Atualmente ela acompanha um grupo de pesquisa de antropologia de saúde na UFRN, com trabalho à prevenção da transmissão vertical. É cronista, integrante de um coletivo intitulado Louca de Feverense, que é de São Paulo, que é um grupo bem atuante nas questões acerca do HIV e AIDS. Inclusive, um dos primeiros grupos um dos primeiros coletivos que trata a questão da racialidade dentro das discussões do HIV, que até então antes era só discutida a partir da perspectiva ou biomédica ou das sexualidades, né? Colocando ali, por exemplo, o corpo, marcando os intitulados população-chave, o grupo de risco, né? A exemplo dos homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Aqui é o texto em que eu buscarei fazer análise. Ficou ruim a digitalização aqui, mas eu vou ler só um trecho para a gente ter mais ou menos uma noção do que a autora coloca no seu texto, né? Ela não sabia como fazer, tinha certeza que o HIV era um obstáculo intransponível. Sempre será uma pedra pesada demais para carregar nos relacionamentos. E ela nunca tinha sequer comentado algo com ele ainda. Não tinha a mínima ideia da sua opinião a respeito. O que ela precisava era entender que não se trata de opinião. Seria extremamente educativo conversar com ele sobre relacionamentos diferentes, que são esses onde um tem um vírus e o outro não. Eu imagino o quanto ela deve estar cansada de fazer o papel de ser extremamente educativa. Algumas vezes desejava as relações fossem mais fáceis, o HIV mais leve de se carregar, sem toda essa carga histórica e sem todo esse preconceito. Então, voltando um pouquinho da literatura pascoquitana, né? Então, se acha que por ter a medicação, tá tudo bem conviver com o vírus, a gente consegue estabelecer as relações sociais e afetivas tranquilamente, e nas escritas desses autores a gente vai perceber que não, né? Que ainda tem muito, mesmo com 40 anos de epidemia, há ainda muitas dificuldades de se tratar sobre a questão e de se estabelecer, inclusive, relações afetivas, né? Eu digo, tenho observado que uma das maiores mortes simbólicas mesmo é receber o atestado o diagnóstico de HIV positivo, porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade de restabelecer relações afetivas amorosas e afetivas sociais com a família também, né? Então, vive ali no silêncio do seu diagnóstico mesmo, carregando esse fardo sozinho, geralmente. Aqui são algumas das referências por conta do tempo, e é isso, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida depois. Agradeço a escuta de todos. Obrigado, Maurício. Parabéns pelo seu trabalho, né? Muito relevante, potente, importante. Bom, mas depois, ao final, tenho certeza que vamos ter comentários aí ao trabalho. Bom, então, dando continuidade, Paulo César Garcia, nosso querido Paulo, é seu momento, Paulo. Olá, então, bom dia, as pessoas que eu não vi aqui nesta sala, a todas, a todos, a todes. Vou fazer uma pequena aqui observação. Eu já tive uma queda 2 vezes, estou tendo aqui uma oscilação de energia, espero que não aconteça até o final da nossa apresentação. Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, do Departamento de Linguística, Literatura e Artes, do Campus 2, da UNEB, em Alagoinhas, tá? Do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Crítica Cultural. A minha pesquisa, atualmente, ela visa a analisar autores baianos, né? Mais contemporâneos, claro, que tratam das identidades sexuais e de gênero, né? Mas o que eu vou recortar aqui, lógico que a leitura ela se entrelaça com o que eu venho propondo, né? É de um autor que foi um dos primeiros que eu li, né? Na minha adolescência, e ele foi fruto de um trabalho que eu e um outro colega, querido Ari Lima, né, nos propomos a discutir e produzir um artigo, né, futuramente,
E ele faz parte, então, do que eu vou fazer aqui, né, nessa amostra, né, da minha apresentação, que é o James Baldwin. Tá? Então, o que eu vou tratar a respeito dele, do espaço de Giovanni, né, as intersecções raciais e queer, né, é de trazer à tona umas inquietações em torno desse romance, né, que é o espaço, o quarto de Giovanni. Né? Então, James Baldwin, ele nasce em 1924, né, e morre em 1987, e o Quarto de Giovanni ele foi publicado originalmente em inglês no ano de 1956. Este é o livro da edição mais recente, publicado pela Companhia das Letras. Né? Um outro que eu tinha de uma capa preta, né? Era bem antigo. E esse romance ele narra a história dramática, né, entre dois homens brancos, o estadunidense David e o italiano Giovanni. Então, o gueto gay de Paris é antagonizado em relação às expectativas de realização como homens, filhos e maridos heterossexuais em seus contextos sociais de origem. Não há personagens negros relevantes, de maneira que o romance acabou sendo criticado e aclamado por um segmento público leitor como gay e branco. Então, por conta disso, o Quarto de Giovanni causou bastante polêmica e foi motivo de rejeição, né, antes mesmo de ser publicado em inglês. Tá? Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos em torno disso, que o problema que motiva-me a reler o romance se esgarça no que toca às questões queer raciais, entre negros e brancos, de como a obra literária é tocada, também pelos deslocamentos, afetos com as identidades, de quem esteve sempre fora do lugar como escritor negro, gay, estadunidense. No livro de memórias, Pelas Praças Não Terá Nome, Baldwin diz: eu nunca havia, graças a Deus, sido muito romântico a respeito de Paris. Minha jornada, ou minha fuga, não tinha sido a Paris, mas simplesmente fora da América. Portanto, minha fuga tinha sido ditada, e eu grifo esse minha fuga, tinha sido ditada pela minha esperança de encontrar um lugar onde eu seria tratado mais humanamente do que minha sociedade tinha me tratado em minha terra, onde meus riscos fossem mais pessoais e o meu destino menos austeramente selado, e Paris fez isso para mim, deixando-me completamente sozinho. Eu não queria nenhuma ajuda, e os franceses certamente não me deram nenhuma. Eles deixaram-me só. Tá? Então, essa história, né, do romance, né, relatada, e aí trazendo aí o recorte do Baldwin, no caso, a sexualidade entre dois homens brancos e cisgêneros, né, para a época, o ato transgressivo o expôs com acusações e ofensas de lideranças do movimento negro dos Estados Unidos. E com os arquivos secretos da Agência de Vigilância e Segurança do governo estadunidense, o FBI, eleva a suspeita e quase certeza de que o ativista antirracista Baldwin fosse homossexual. Então, muitos críticos discordam de que Baldwin teria ocultado a orientação homossexual frente a uma suposta masculinidade viril e de ativista negro antirracista, e nem se apontado como traidor à causa negra que lhe foi imputada nos anos 50. Então, tendo em vista o problema que o simpósio temático aqui visa refletir, torna-se interessante pensar a valorização dessas vozes, não apenas por ter direitos a, mas tomar para si o modo de construir, produzir a narrativa de vida, passando a ser uma organização discursiva e estética que permeia outros e novos enunciados no mundo contemporâneo. Assim, a literatura negra, Zila Berna, argumenta a falsa noção de correlacionar as características psicofísicas do negro
e a cultura é por ele produzida. Melhor dizer com a crítica, cito a Zila Berna. A hipótese de se conceituar a literatura negra pelo critério da cor de pele do autor, por não haver critérios científicos, sustentam a relação entre o fato de se pertencer a uma determinada etnia e a estrutura da sensibilidade. Por outro lance de enunciação, e um dispositivo da sexualidade, Foucault motiva a explorar os significados que embutem atos de cercear, disciplinar, modos de olhar a sexualidade, que são sempre outros modos de vê-la, mesmo em evidência na maneira de a existência de comportamentos sexuais serem dados como naturalizados em oposição a outros. São argumentos cujas obras de Baldwin não deixam de refletir o equilíbrio precário do mundo, de preconizar o reconhecimento tenso que não desbarata outras posições sobre a sexualidade, o gênero, a raça, e, nesse sentido, os corpos não podem falhar, já que são girados pela forma normatizadora e regulada de ser. E justamente com Bernhard, que adentra na posição racializada na escrita literária, de como os critérios dados pelos aspectos culturais ou da linguagem da obra emergem, considerando a emergência de um eu enunciador que se quer negro, a emergência de um eu enunciador que assume sua condição de ser negro no discurso, como a crítica aborda. Mas, ao tomar outra posição significativa, que condensa a reflexão, compactou com o olhar crítico de Ari Lima quando diz que, tanto no sistema racial norte-americano quanto no sistema racial brasileiro, existe a ideologia do passe, ou seja, a situação em que o sujeito pode passar por uma condição racial supostamente falsa quando a sua fenotipia disfarça, esconde sua suposta natureza racial. O significado de passe se estende para a identidade homossexual também. E assim, o personagem o protagonista da narrativa, que é o David, ele expressa com pouca clarividência a identidade sexual e de gênero, estando oposto ao sentimento exposto por Giovanni e sob o ponto de vista da identidade racial. De acordo ainda com Ari Lima, são inequivocamente brancos, ou seja, nunca passam como negros e jamais têm o orgulho racial questionado por conta do reconhecimento público do desejo homoerótico de ambos. Pois bem, James Baldwin parece deslocar-se no espaço cultural em que experiencia assim. Portanto, ainda cito Ari Lima, ele era inequivocadamente um negro norte-americano, ou seja, nunca passaria por branco nos Estados Unidos e no Brasil, porém, de acordo com as sugestões de seus textos, das suas imagens documentadas e das falas alheias, passava por heterossexual, tal qual seus personagens masculinos bissexuais. Por que eu quero me deter nos referidos argumentos da escrita literária de Baldwin? Visto passar por uma larga escala na compreensão de um eu enunciador que não se ocupa do lugar do negro e não apresenta performances de personagens que possam se posicionar por este lugar de fala. Seria pensar como ainda procuramos ressignificar conceitos operantes quando se trata de vozes que identificam a raça, o sexo, o gênero, identidades que convocam a resistência e a resistência do negro, como anuncia aí o texto da Zila Berna, da literatura de resistência à literatura negra, que passa a ser a literatura de resistência, diz ela. Assim, ao quarto de Giovanni, pode-se questionar até que ponto a sexualidade e a raça se cruzam e onde o queer aí se manifesta. A narrativa apresenta as estruturas sociais afirmadas pelo passe, como dito, e, no entanto, o modo da construção de subjetividades e suas relações de poder é extremamente naturalizado.
É justamente este foco de ação do queer desestabilizar a construção das subjetividades em suas relações, e é justamente esse foco aí que eu pretendo desconstruir essas diferenças sexuais e raciais. Então, a experiência homossexual de David, a primeira, ela é descrita nas primeiras páginas do capítulo 1. Em um quarto de Giovanni, a ação ocorre nos Estados Unidos durante a juventude de David, após um dia amistoso na companhia de um amigo, entre aspas, moreno. Visto pelo sistema, a palavra em destaque, que eu destaco também, traz a interdição do que apresenta a classificação de ser negro, visto pelo sistema racial estadunidense. Portanto, o encontro com Joy, o moreno, resulta na atração do corpo do moreno e traz elementos significativos em torno do imaginário cultural do protagonista, frente ao sentido pejorativo da palavra, e que também representa o desejo homerótico do negro. Contudo, a repulsão de David pelo corpo moreno de Joy aponta para a incapacidade de retribuir para quem o ama, a indiferença ao fazer sofrer um ou uma amante, sobressaindo o estranhamento com toda a pele do parceiro. Relata o narrador protagonista. Era um garoto muito bom, muito esperto e moreno, que estava sempre rindo. Por algum tempo, foi meu melhor amigo. Mais tarde, a ideia de que uma pessoa como ele pudesse ter sido meu melhor amigo tornou-se a prova de que eu era marcado por algum estigma horrível. Assim, esqueci-me dele. Porém, hoje eu vejo muito bem. Então, a experiência sexual com Joy ainda é descrita. Cito: um pensamento se impôs, mas Joy é um garoto. De repente viu o poder contido em suas vozes, em suas coxas, seus braços, seus punhos, tenuamente fechados. O poder e a promessa e o mistério daquele corpo subitamente inspiraram medo. Aquele corpo me pareceu a entrada negra de uma caverna. E eu grito isso. Dentro da qual eu seria torturado até enlouquecer, onde perderia minha virilidade. Então, James Baldwin se torna um vetor de acusação da identidade gay e na figura de David, que se exclui e, ao mesmo tempo, se inclui no plano sólido de atar a relação heterossexual com a sua namorada, ela. Reunir uma cartografia identitária dominante ou exclusiva, como enuncia Deleuze-Guattari, tem sobre as práticas masculinas e heterossexuais o que se esgotam pelo plano do vivido. Também, Paul-Preciado recorre ao instrumento da cartografia das identidades sexuais minoritárias como via de mão dupla para buscar entender o policiamento secreto e a exposta forma de iluminar os pontos geográficos até então vistas como ocultas no mapa dominante. O quarto pode ser cartografado como lugar em que a diferença provoca uma verdade revolucionária. É do espaço interior que conhecemos o flagra do desejo e até pensar no amor de Giovanni. É do quarto onde os paradigmas culturais de gênero se deslocam, desofuscando o olhar que impera a sexualidade dominante. O relato mostra a normatividade masculina e a ruptura desta pela atração sexual e amorosa de Giovanni, pois é importante ressaltar aí que o espaço literário tem inserção política com as marcas de classe, gênero, raça, mesmo que não se trate de dois homens gays negros, e sim de um autor negro que não dá eco à trama de si próprio, com sinais, que dá eco à trama de si próprio, com sinais constitutivos da ancestralidade que movem as demais obras literárias do autor, com uma inter-relação com a vida e a ficção, em que aí sujeitos pretos pós-coloniais enfrentam os desafios de recortar-se com o poder de acusar a falta. Todavia, no espaço do quarto, que se desestrutura a estabilidade de David no que toca à base dicotômica hetero-homo.
colocando em movimento o ato de performar a identidade sexual do protagonista. Pensar a cartografia do quarto sob a configuração do espaço enquanto queer pode ser visualizado como inútil, imoral, um espaço sensual que existe para e pela experiência. É um espaço de espetáculo, consumo, dança, obscenidade. Um uso desviado e uma deformação de um lugar, uma apropriação dos edifícios e dos códigos de uma cidade com fins perversos. Um espaço que se encontra entre o corpo e a tecnologia, um espaço puramente artificial, como diz o Betsky, que é uma coletânea que Preciado organiza. É de onde o corpo do protagonista oscila no gesto de se libertar, uma vez que o inferno, vivenciado pelos paradigmas do império sexual, e tendo a experiência do subúrbio parisiense que penetra no interior, reverbera a história de si numa inter-relação entre o espaço físico e existencial. Cito aí a passagem do protagonista, que é o relator da sua própria história. Giovanni havia comentado no táxi que o quarto estava muito sujo, imagino. Eu respondera sem pensar. E virava-me para o outro lado, olhando para a janela. Então nós dois havíamos nos calado. Quando acordei no quarto dele, lembrei que tinha havido algo de tenso, doloroso, naquele silêncio, interrompido quando Giovanni dissera, com um sorriso tímido e amargo: preciso encontrar uma figura poética. Portanto, é do interior do quarto de Giovanni onde há perturbação e medo de vivenciar a relação homerótica livre e em quebrar os rótulos enunciados por os grandes traços coloniais do saber masculino, no modo de acolher gestos e poses que performatiza nos recortes imagéticos, mas colhendo a sensibilidade e a delicadeza que se deixam transparecer no exterior do bar, onde as bichas se encontram. Assim, Giovanni ocupa um lugar demasiadamente vulnerável, que ama, mas não se deixou amar. De modo que o assédio do proprietário, o proprietário do bar, o desequilibra e o marca como sujeito objeto. O que resta e o que fica do tempo nos rastros do relato. Tal descreve das pegadas de David, quem sabe, na retomada da voz de Nietzsche, conto a vida a mim mesmo. Ou na paráfrase, deixo rastro, logo existo, como a experiência da escrita biográfica de Afu também reverencia. Ainda que esse rastro não diga coisa alguma da interioridade ou da subjetividade, não mostre mais do que suceder mecânico da vida cotidiana, todavia marcada pelo estranhamento de lugares distantes ou remotos. Então, da visibilidade de toda a sujeira do quarto, da parte das peças de móveis, de objetos pessoais de Giovanni, emergem os fragmentos de si. E ali se encontram, nas paredes sujas e mofadas, os relatos de David estão assujeitados à incoerência de si, ao corpo e à subjetividade, às fronteiras da própria identidade sexual mirada como desviante, regulada ou mesmo tornando-a monstruosa. No início, como os motivos que me levaram ao quarto de Giovanni eram tão confusos, isso é ele falando, tinha tão pouca relação com as esperanças e desejos dele. E estavam tão profundamente arraigados no meu desespero. Inventei para mim mesmo certo prazer em desempenhar o papel de dona de casa quando Giovanni ia para o trabalho. Joguei fora o papel, as garrafas, aquele fantástico acúmulo de lixo. Todos os dias, Giovanni me pedia que testemunhasse o quanto ele havia mudado, o quanto o amor o havia mudado, como ele trabalhava e cantava e me adorava. Eu estava terrivelmente confuso. Às vezes dizia a mim mesmo, mas esta é mesmo a sua vida. Pare de lutar, pare de lutar. Ou então pensava, mas eu estou feliz. E ele me ama, estou protegido. Às vezes, quando Giovanni não estava perto de mim, eu pensava, nunca mais vou deixar que ele me toque. Então, quando me tocava, eu pensava, não faz mal,
É só o corpo, não vai durar muito. Quando terminava, eu ficava deitado na escuridão, ouvindo respirar, sonhando com mãos me tocando, as mãos de Giovanni, ou de quem quer que fosse, mãos que teriam o poder de me esmagar e me restaurar. Tomamos o lugar onde a linguagem reproduz, desafia certos discursos excludentes, naturalizados, como diz Borba. Se pensarmos queer como verbo, uma possível tradução seria, então, desorientar. Ação que implica investir na vertigem. Repensar sentidos estáveis, desconfiar de normas familiares, desaprender a ser quem somos e, com isso, retraçar caminhos teóricos, metodológicos e políticos. Assim também recorro ao crítico chileno Juan Pablo Sutherland, que argumenta com o livro Nación Marica o sentido zigue-zagueante, não linear. E penso assim no sujeito queer, que, de acordo com Sutherland, que pretende provocar rupturas discursivas e políticas, o que entendemos como subjetividades minoritárias, que estariam sempre reconfigurando-se, quizás, por isso, a literatura, as artes visuais e os ativismos maricas. Justamente a isso, creio que o espaço em um quarto de Giovanni busca desenquadrar a heteronormatividade, de modo que a noção de dissidência sexual ganha rumores ou ecos na micropolítica da escrita de Baldwin, quando expõe a organização tradicional, os locais em que as bichas afeminadas parisienses se encontram e o modo de visibilizar a genealogia provocante das identidades sexuais de sua narrativa. Os corpos de David e de Giovanni se revelam face a esse horizonte, em que a masculinidade e a força bruta são 10 indexadas de saberes utópicos. A pena de morte de Giovanni, que, seguindo a noção de Sutherland, a figura da louca poderia ser nosso essencialismo estratégico em relação ao gay, cujo ato verticaliza no sentido que paira com a culpa de David. Talvez um modo proposital de leitura para agenciar a despolitização dos conceitos arraigados e centralizadores do sistema da virilidade. Tomando um rumo final, a virada afetiva, tardiamente sentida por David, no final do romance, termo caro ao afeto do protagonista no final da trama, se coloca como a previsão de que os corpos realmente importam, como diz Judith Butler, que passam pela performatividade, no entanto, de sujeitos malditos que rompem em busca de um outro tempo. Cito novamente o Baldwin. O corpo no espelho, e aí eu estou retratando o protagonista, me obrigava a virar-me e encará-lo. Olho para o meu corpo, que está condenado à morte. É esguio, duro e frio. A encarnação do mistério. Não sei o que se mexe dentro deste corpo, o que ele busca. Ele está preso no meu espelho, tal como está preso no tempo, e corre em direção à revelação. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, Travou. Deve ter caído energia novamente. É. Vamos dar um tempinho, né? Porque boa sugestão, Raquel. Vamos fechar as câmeras. De qualquer forma, vamos dar aí uns minutinhos, né? Pronto, ele saiu, então daqui a pouco ele volta.
Vamos aguardar aí uns minutinhos, tá, gente? Nós estamos com tempo, então dá para aguardar um pouquinho. Pronto, Paulo? Uma queda novamente, está acontecendo Não, isso. tranquilo. Nós todos fechamos as janelas aqui, as câmeras, para tentar, né, ver se melhora a conexão. Então, pronto, Paulo, Eu vou só caminha para finalizar. as suas conclusões. Exatamente. Eu vou finalizar aqui o que eu estava abordando, né? Então, retomando o fato de como que esse espaço do quarto ele é dentro do que o Sutherland coloca como zigue-zagueante, né? Desse sujeito que se pretende provocar, né? Por um lance reflexivo no seu próprio espelho, e eu estava trazendo à tona essa citação do, do romance, né? No ponto final, que o próprio Giovanni ele reflete a si mesmo no espelho, e de como que podemos repensar esses sentidos estáveis, né? Nessa estabilidade ou da instabilidade que desafia aí essas normas. Então, eu estava citando o próprio Baldwin através do protagonista, em que ele coloca o seguinte: a virada afetiva, tardiamente sentida por David, termo caro ao afeto do protagonista no final da trama, se coloca como uma previsão em que os corpos realmente importam, que passa pela performatividade, no entanto, de sujeitos malditos que rompem em busca de um outro tempo. O corpo, no espelho, me obrigava a virar-me e encará-lo. Olhe para o meu corpo que está condenado à morte. É esguio, duro e frio. A encarnação do mistério. Não sei o que se mexe dentro deste corpo, o que ele busca. Ele está preso no meu espelho, tal como está preso no tempo, e corre em direção à revelação. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era propósito da criança. Anseio por fazer com que essa profecia se cumpra. Anseio por quebrar esse espelho e libertar. Olho para o meu sexo, este sexo incômodo, e me pergunto como redimi-lo, como salvá-lo da lâmina. É isso, assim eu encerro com essa citação do protagonista, né, do romance, né, o Quarto de Giovanni, e depois nós conversaremos mais a respeito, antes que eu tenha uma nova queda com essa energia. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação, pelo trabalho, né? Depois, ao final, a gente abre para os comentários, né? A conversa. Então, vamos dar continuidade. Nosso último trabalho aí, Olisson Coutinho. Olinson, é Olinson mesmo? Estou falando certo? Na realidade, o certo é Olinson, mas já estou acostumado a Olinson. ser Olisson. Tá, Olinson, por isso que eu perguntei. Olinson, o tempo é seu aí, até 20 minutos, tá? Para a sua fala. Ok.
Então, primeiramente, bom dia a todos da mesa. É um prazer estar dividindo mais uma vez e aprendendo mais uma vez com vocês. Lembrando que eu sou Olinson, faço o doutorado no Cultura e Sociedade da UFBA, e meu trabalho que eu trago aqui é uma pequena parte daquilo que eu escrevo, né, na minha tese de doutoramento. Então, eu trago como título Deu a Louca, Dei, né, por conta daquilo que é os conceitos que eu trago e o conceito-chave que eu trago da minha tese, que é a escrita louca, né? Então, eu trago esse termo louca, que é escrito L-O-K-A, com acento circunflexo no O, e por que que eu trago, né, inicialmente o termo louca escrito dessa forma, e por que que eu trago o termo louca? Primeiro, a escrita, né, a escrita justamente numa linguagem que é cortante, é uma linguagem que desvia, de desvio mesmo, a ideia de desviar a norma, já que a gente sabe que a norma escrita é louca, né? Então, eu trago primeiramente para essa ideia de desvio, e é claro que também ser louca também já é ser um desvio. E aí eu trago alguns conceitos chaves para esse ser louca, o que é a louca, e como um fundamento básico eu trago alguns textos de Lawrence, né, que é o Lawrence Lafontaine, que ele traz um conceito básico também de translouca. Então, a partir desse conceito da translouca de Lawrence, eu também trago o meu conceito de louca, e também de alguns textos de Nelson Perlonga e também de Lamembel, que eles falam sobre essa ideia de ser louca e também a ideia da bicha louca. Então, a partir disso, eu trago alguns termos, conceitos do ser louca, e eu vou até ler um trecho aqui de Lawrence, que ele diz o seguinte a respeito da louca. Deixa eu encontrar aqui. Ser louca é uma ação que se permita ser aquilo que de fato se deseja. É o transcender, sair da estabilidade, performar, mostrar suas loucuras, se transformar, criar e recriar, lutar, permanecer trilhando. É a postura crítica que desafia as ortodoxias. Então, eu acho assim, um conceito-chave quando Lawrence traz essa crítica, né, que ele traz esse conceito de o que seria essa louca, né, e principalmente quando ele traz esse termo translouca, e aí ele divide esses conceitos em o que seria esse trans e o que seria essa louca, né, então ele traz justamente esse termo de trans, no sentido de transitar, transgredir, transformar, de transtorno, de transar, e aí ele traz justamente essa conjunção, né, do transformação, transgressão com o termo louca. Claro que ele escreve o louca como louca, né, de louca mesmo, L-O-C-A, mas aí eu trago a minha concepção de louca com uma concepção de escrita L-O-K-A, justamente para provocação e transformação que ele também traz nos seus conceitos. E aí eu trago alguns conceitos como as ideias de loucas como artivista, loucas como resistentes, loucas como fechativas, loucas como afeminadas. E aí o que eu trago nesses questionamentos, principalmente quando eu trago a louca afeminada, efeminada, femininas, né? São as variadas formas que são chamadas. Aí é justamente a ideia da quebra-norma e esse não binarismo entre homem e mulher, e é justamente ficar nesse viagem, né, desse entremeio, dessa fluidez, dessa ideia de ser rizoma, de ser trans, no sentido de entrar, sair, fluir, sem estar preso à norma ou à binaridade ou à heteronormatividade. E aí, depois disso, eu trago como base, porque a minha tese é justamente os múltiplos orgasmos das loucas do cu do mundo.
E quais são essas loucas que eu trago? Como eu falei anteriormente, eu vou tratar as loucas, principalmente as loucas bichas loucas. Então, eu trago as bichas e trago também as loucas cu, as loucas do cu ou a cu das loucas, não importa o que seja. Então, eu faço essas pesquisas das bichas e também das loucas. Por que cu do mundo? Porque é uma pesquisa que é realizada com autores e literários que são brasileiros. Então, o meu foco é para escritores e autores brasileiros literários, e aí eu trabalho com poemas e músicas, que, de qualquer forma, música acaba sendo um texto poético. Então, o meu foco da tese são análises poéticas e escrita poética. E além de fazer uma análise poética, eu também faço uma escrita poética da minha tese, quando eu trago essa ideia de louca como quebra da norma. Então, eu tenho esse interesse, esse desejo, e faço isso também na minha escrita, no caso, uma escrita de tese acadêmica, que é justamente essa quebra-norma quando eu escrevo em forma poética e não em forma acadêmica, como de fato a gente está acostumado a ver. E eu trago alguns termos que são essenciais quando a gente fala de louca bicha, que é o que eu vou mais me atentar agora, que ele é justamente quando traz os termos que são pejorativos, vamos assim dizer, é essa afirmação daquilo que é visto como negativo, só que aí eu coloco uma potencialização daquilo que é a negação. Então, a gente utiliza essa negação como positivação. Então, eu trago alguns termos como bicha, bichinha, POC, a mulherzinha, né, a menininha. Então, são termos que a gente ouviu o tempo inteiro na nossa vida, a gente o tempo inteiro está ouvindo isso, né? E isso acaba acarretando alguns traumas, algumas dores, mas eu pego esses traumas, essas dores e essa negatividade como positividade e a potência de ser louca, né? Eu sou louca, somos loucas, eu sou bicha, somos bichas, e como dizia Paulo Gustavo, né? Eu sou bicha, quero ser bicha, sou bicha bichérrima, mas vou ser bicha para sempre. Então, outras formas que a gente traz desse termo ser bicha é vir pronta para o mundo. Ser bicha é amoral, ser bicha é transgressão, ser bicha é ser feminina, menina. Ser bicha é fluidez, é rizomático, é libertário. Então, eu trago essas afirmações e aí os termos que são essenciais quando eu coloco, aí alguns autores já até utilizam. Ser bicha é fazer bicharia, ser bicha é bichice. Então, esses dois termos é fazer bicharia, ser bicharia, né? Lembra muito a ideia de baixaria, né? Vem muito à tona de bicharia, baixaria e também de bruxarias. Então, a gente faz essas construções dentro de alguns termos que são essenciais para pensar em ser louco. Então, a minha tese é justamente pensar nisso aí, e aí eu trago, para finalizar, gente, só uma citação. Deixa eu encontrar a citação aqui. Sim. Quando diz o seguinte, a louca é ser sujo, desarrumada, é o indesejável, é o ofensivo. E aí, porém, é o sinal desse indesejável, do colapso, do fracasso, do indizível. A louca é como negação, mas a louca também como liberdade. Então, eu penso e coloco justamente naquilo que a gente pensa enquanto louca. Primeira ideia, a ideia mesmo de transgressão, pensar na transgressão da norma, não só a norma social, mas também a norma da escrita, e também pensar nessa ideia de potencialização daquilo que é visto como objeto, daquilo que é visto como negativo, daquilo que é renegado, excluído, muitas vezes é violentado, assassinado, e pensar nessa positivação, trazer essa positivação e pensar mesmo em ver a louca como algo que é o desconcerto, que é o incômodo, que é preocupação, que é o que realmente
tá ali para abalar as normas da sociedade e para não querer seguir essas normas. É o prazer mesmo de ser essa não norma e viver essa não norma e viver dentro desse escândalo, dessa histeria, né, ser purpurinada, brilhante e tá realmente para mostrar para o que é e ser o que é, e não se omitir, se esconder e querer ser uma outra coisa que de fato não é. Então, sejamos loucas, sejamos bichas, sejamos liberdade, sejamos essa histeria, esse escândalo, e é isso que estamos aqui para fazer, é gritar e escandalizar o que de fato somos. Somos loucas, sim. E obrigado a todos por nos ouvir. Obrigado, Linson. Maravilha de trabalho. Quem quiser, né, tá aberto para a discussão aí. Paulo, você quer começar? Se você tiver. Eu tenho, mas vamos deixar para que os demais se pronunciem, né? Isso, né? Explicação, Quem quiser falar aí pode abrir o microfone, né, e falar, fazer comentários, perguntas, o que for. E também pode levantar a mãozinha para a gente saber. Está aberto. Alguém quer começar a fazer algum comentário? Raquel, por favor, bom dia, né? Prazer, novamente. Bom Palavra dia, gente. sua, Raquel. Eu não queria deixar o meu vídeo ligado, porque eu acho que às vezes fica muito pesada a ligação, mas também falar sem olhar para a pessoa parece meio uma manifestação do além, né? Tipo, vem só a voz, não vem o vídeo. Maurício, eu queria falar sobre a sua apresentação, que é lindíssima, né? Eu estava pensando nas suas referências bibliográficas e especialmente no uso que você faz do Achille Mbembe, né? Tipo, a crítica que ele faz à biopolítica, né? E eu achei isso bem inusitado num texto sobre HIV, que na verdade seria, né, o contágio, né, a pandemia, ela é o exemplo maior, assim, né, de biopolítica, né, do deixar morrer, né? A gente viu especialmente a pandemia da AIDS, porque do HIV, né? Especialmente nessa história que tem, né? Eu estou pensando nos Estados Unidos no ACT UP, por exemplo, em que literalmente o Reagan deixou, né, a ideia era muito claramente deixar as pessoas queer morrerem, né? Tipo, era um projeto de Estado, assim. E aí você cita o Achille Mbembe, que tem a ver com uma crítica a esse projeto da biopolítica, meio dizendo assim, e no norte pode até ser, mas aqui no sul, tipo, deixar morrer não é política de Estado. A política de Estado é matar mesmo, né? Tipo, bem claramente a gente ainda não atravessou essa fronteira, ou não vai atravessar essa fronteira do colonialismo. A gente tem práticas coloniais acontecendo em África, e essa deafness, né, tipo, essa falta né, de incorporar isso na ideia do Foucault, por exemplo, é um grande de um eurocentrismo, né? Tipo, é um grande de um racismo, né? Você não entender que esse matar é parte de uma política de governo também. E eu achei muito interessante você trazer o Mbembe no seu texto, especialmente, e aí eu estava ainda pensando assim, nossa, porque e eu acho que tem a ver com essa virada que você fala, como é que é? Da virada pós-coquetel, né? Eu achei isso muito bonito no seu texto, assim, na primeira fase dos escritos ligados ao HIV no Brasil e a segunda fase, tipo, pós-coquetel, que tem a ver com a fortalecimento da vida, né? E aí eu tive um clique, assim. Eu não sei se você conhece esse livro da Saidiya Hartman, que saiu agora em abril no Brasil, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. E é um livro maravilhoso. Nossa, assim, de chorar de lindo, assim.
ela faz uma pesquisa de arquivo na geração pós abolição da escravatura nos Estados Unidos. E ela vai encontrando fotos, ela quer saber como é que as pessoas viviam, né? Tipo, logo depois que isso aconteceu. E ela encontra fotos, ela encontra relatos e tal, mas tudo meio pela metade, né? Tudo assim, muito lacunar, assim. E aí ela vai mostrando como essas vidas rebeldes, que na verdade a palavra em inglês é wayward, que é uma palavra muito mais pesada do que rebelde, assim, porque são pessoas que são criminosas, são prostitutas, ela fala inclusive sobre prostituição infantil, sabe, umas coisas bem pesadas, assim, e ela fala como essa pulsão da vida negra, sabe, tipo, a pulsão de vida negra, a felicidade, o prazer, como um antagonismo geral, estou usando o conceito dos undercommons, né? O antagonismo geral, assim, como uma forma de resistência, né? E eu achei muito legal. Eu achei que essa foi, tipo assim, a conexão, assim, dos seus... eu estou, assim, pensando com você, tá? Tem uma pergunta que não é pergunta, mas que é a força do seu texto, né? Mostrar a vida como a vida, o prazer, a felicidade, a sobrevivência, né? Tipo, como uma postura política, né? Contra uma noção, digamos, hegemônica de biopolítica. Eu não sei se você concorda comigo. Sim, eu só acho que a gente nem precisa ir muito longe para a gente pensar essas questões, né? Só a gente resgatar, por exemplo, a fala do presidente, né? Antes dele ser presidente e depois que ele assumiu posse enquanto presidente, e que quando ele coloca os nossos corpos enquanto despesa, produtores de despesas, né? Então, em uma entrevista que ele deu tem um tempo, ele disse que nós não seríamos prioridade no governo dele. Então, a política de morte acontece aí, né? O processo de necropolítica de dizer quais são os corpos que, né, vão viver e quais são os que vão morrer. Enfim, mas é isso. Acho que a minha ideia caminha um pouco nesse sentido que você pontuou aí. Eu vou pedir, se você puder, colocar a referência que você mencionou no chat, te agradeço. Obrigado, Raquel. Bacana. Maurício, você usou a Susan Sontag, a doença como metáfora? Utilizo também. Tá. Não, é só que eu não... Principalmente quando ela coloca lá da questão do estrangeirismo, né? E quando a gente pensa também na questão do adoecimento dos corpos só no outro, né? A gente não se vê como um corpo adoecido também a qualquer momento, que a gente pode estar nesse lugar também do adoecimento. A gente pensa sempre de um lugar estrangeiro, a questão da doença também. Sim. Parabéns, né, Maurício? Assim, realmente seu trabalho é de uma potência, né, belíssimo aí, e dessa necessidade, né? Porque a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala sobre AIDS, né? Assim, é um tema tabu, né, na nossa comunidade, etc. Então, eu acho que realmente é importantíssimo, né, super relevante o seu trabalho e trazer essa discussão, né? Super parabéns, né? Bom, eu sou da época, né? Eu lembro quando surgiu, né? Assim, a doença, quando surgiu, né? Essa praga gay, né? Eu sou da época, né? Da minha adolescência, né? Então eu acompanhei, perdi muitos amigos, né? E sei como que essa invisibilidade é prejudicial, né? Assim, e então ainda mais muito parabéns, né, de falar. E assim é uma coisa interessante, que aí o trabalho de Olinson também vai um pouco por aí, que é uma coisa que eu também, né, eu com meus orientandos eu sempre converso, que é que eu falo assim, a gente precisa ressignificar essas coisas, né? E a gente precisa positivar essas nossas experiências, mesmo essas experiências que, vamos dizer, para
a normalidade, né? Seja promíscua, seja abjeta, seja suja, ou o que for, né? Então, assim, viva a bicha louca, né? Viva a bicha louca, é isso que o Lison falou, vamos todas enlouquecer, né? Inclusive na academia, né? Eu tento muito fazer isso, né? No meu trabalho e tal. Super parabéns, né? Super parabéns o trabalho de vocês. Aí, só aquelas coisas, né? O Olinson já comenta, e aí a gente lembrar desses livrinhos, né? Eu queria até comentar, né? Esses livros do Perlonger, né? Lá o negócio do Michê, o Décio Monteiro Lima, né? Tem 2 livros interessantes, né? Tem os homoeróticos, né? Então a gente tende a achar que é um vocábulo criado pelo Jurandir Freire Costa, né? Mas o Décio Monteiro de Lima, em 1978, tem um livro chamado Os Homoeróticos. Não sei se vocês conhecem, é um livro bacana, né? E o Décio Monteiro também tem uma pesquisa, né? Que chama o comportamento sexual do brasileiro, né? Que ele analisa só a homossexualidade e tal. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse resgate dos nossos pensadores, da nossa história, né? Porque fica sempre parecendo que as pessoas estão sempre descobrindo, né? Parece que está sempre inventando as coisas. E a gente tem esse problema, né, com nossa história. Né? Outro dia eu vi uma gravação de uma entrevista da Elis Regina, uma entrevista antiguérrima, né? E ela falando isso, né, lá nos anos 70, falando assim, nós não temos memória. E a gente não tem memória porque a gente não guarda as nossas memórias. A gente não tem arquivos, etc. e tal. Então, é uma grande verdade para, né, a homossexualidade, as dissidências de gênero. Né? Então, assim, eu só queria lembrar desses 2 livrinhos que eu acho que, sempre que possível, eu acho que a gente deve referenciar esses textos e trazê-los novamente. Né? Muito bacana. E aí também o Paulo, né, Paulo, com o Quarto de Giovanni, é interessante, né, porque como casa ali com a discussão de Ian, a questão da territorialidade, né, do territórios, né, inclusive ali, né, no Giovanni, o sexo só é permitido nas 4 paredes, né? Ali no segredo das 4 paredes, né, fechado, etc. e tal. Então, essas coisas do território, dos espaços, também são umas discussões que a gente precisa fazer, né, e que não temos, né, assim, precisamos falar mais, né, sobre isso. Bom, quem tinha levantado a mão aqui, Claudicélio, você quer comentar? Quero, bom dia a todas, todos. Eu acho que, como é bacana a gente passar amanhã ouvindo esses trabalhos todos, né, e ver a potência deles e que vai além das, das 4 paredes da academia, eles extrapolam, são potências políticas os trabalhos de vocês. E estou me referindo ao Maurício, mas também a todos os outros, né? Essa coisa de ressignificar, que o Marcos Antônio coloca agora, é preciso ressignificar ou se apropriar de palavras que nos afetam enquanto comunidade LGBTQIAP+, para desautomatizar o uso dessas palavras, dando para elas um outro conceito, um status de conceitos que nos interessam, né? Como pessoas, como acadêmicos, como pesquisadores. E eu acho que um simpósio como esse tem esse objetivo também, né? É acadêmico, mas também é político, porque a gente está falando de políticas do corpo, né?
políticas sexuais, políticas do corpo, acho que foi o Ian, não, o Maurício usa como a categoria do epistemicídio, né, com a Shirley Bembe que discute, né, a morte, a necropolítica. O epistemicídio é a morte da palavra, é a morte do conceito, é a morte, é a anulação de um discurso do outro, né? Então, pegar os dois conceitos aí, epistemicídio e necropolítica, e observar como que isso está a serviço de poderes que anulam, né, minorias, é muito interessante. Só queria parabenizar vocês todos por essas apresentações, né? Muito bonitas. Paulo, você levantou a mão? No gancho do que o Cláudio falou, exatamente isso que eu ia complementar com o que Marcos estava falando do trabalho de Maurício, é que, na verdade, para nós, é uma grande abertura para um curso que é de letras, onde só estudos mais clássicos, né, canônicos, eram absorvidos, e hoje nós temos um trabalho do Pilate dele, que eu sou suspeito como orientador, e de como que ele pôde realmente ser aprovado diante justamente de uma perspectiva crítica que o curso que eu estou, né, do pós-crítica, vem protagonizando, né, de leituras que vêm cedo, quer dizer, a gente, né, Marco, sempre conversa isso, que nós somos sozinhos nos nossos cursos de pós-graduação. Isso é algo que vem acontecendo, porque assim, Marcos está lá, André na UESC, eu aqui na UNEB, e os demais outros colegas que nós temos pelo país, né? De como que, ao mesmo tempo, às vezes a gente pega 5, 6, 8 trabalhos, né, de orientação, ou até mais, porque, felizmente, né, mas, ao mesmo tempo, se nós tivéssemos os nossos parceiros, né, internamente, isso seria de uma grande valia, porque, na verdade, são muitos trabalhos que têm chegado, né? E esses trabalhos nos fazem perceber o quanto que nós não estamos sozinhos ao mesmo tempo, porque eles chegam, né? Eles estão permitindo, né? E os de lado de lá, eles estão se abrindo também, porque há 10 anos, né, esses estudos não eram possíveis, estar em curso de pós-graduação em letras, estou falando em letras mais especificamente. Maurício mesmo, ele tem essa experiência porque ele vivenciou isso lá, não vou dizer aqui o nome, porque é, né, antiético da instituição, mas que depois ele veio para a UNEB sabendo quem poderia orientá-lo. Então, isso é algo salutável aqui colocar, né? E de todo esse aspecto de um neco, eu vou pegar o termo da Berenice Bento, né? Necrobiopoder, né? Em que ela vai fazer essa releitura em George Agamben, né? De vida vivida e vida matável, né? A partir também da leitura do Bembe, né? Para abrir essa perspectiva de um Estado, né? Que está nessa conduta não igualitária, né? E ao mesmo tempo dessa referência biográfica de discursos, né? Que vão ter como mote, né? Fazer viver e deixar morrer. Então, é algo que, tanto do trabalho de Maurício, né, como o trabalho de Olisson, né, quer dizer, eu fiquei me perguntando aqui de Olisson a respeito da louca, até que ponto esse termo que já entra, acho que no Pajubá, né, Olisson, e que também pode trazer aí uma ambiguidade, né? Porque se você pensar em louca, você vai dizer, né, na fonologia da palavra, que é a louca que você está desorientado, né? Que você é imprestável para viver em sociedade, né?
e, ao mesmo tempo, da louca, que é a pessoa que vai desestruturar essa ordem desse conceito, né? E de trazer nele a possibilidade, né, não vulnerável de estar em sociedade, né? Então, também reterritorializar o conceito, né, em circunstância dessa, né, visibilidade maior, né, e, ao mesmo tempo, de um discurso menor, né, em que estão páreos, né, quando você vai pensar de que louca também está muito igual a CUIR, né, de um queer que vai buscando aí, né, se ater, né, a outras formas de existência, né, e não aquelas que nós já aqui colocamos, de todas elas, de que você é imprestável, né, de conviver em sociedade. Então, isso vai também, creio que do trabalho que ia estar propondo, né, com o Cinema Orly, porque quando a gente passava, as pessoas que conhecem o Rio, quando passava naquela rua ali da Rua Carioca, né, que é ali o cinema, a primeira vez que eu pisei no Rio, eu vi um movimento naquelas escadarias subindo e descendo, uma hora dessa, 2 horas da tarde, né, e aí foi que eu perguntei a um amigo, você não sabe, né, ali é um cinema de pegação, né, então, e isso depois eu acho que vai disseminando, né, para as boates que vão criar os dark rooms da vida, né? De como que ali no escuro do cinema você também se oculta, né? Como no quarto lá do Baldwin, né? Em que ali é um ocultamento, né? E hoje a gente está desocultando, né, esse espaço, né? Onde as exposições, as revelações, a louca, né, está aí existindo. E de forma, então, que fica essa pergunta, né? O que é que nós estamos fazendo, né? Os nossos estudos, e que esses estudos, eles proliferem, né? Eles não fiquem engavetados, né? Nos armários, né? Se a gente quer sair do armário, a gente quer sair também daquilo que nós estamos, né, aqui pretendendo, justamente nesse momento das apresentações desse simpósio, né? Então, eu não vi de quantos simpósios que ofereceram, né, debates a respeito, né, de temas voltados para as questões, né, de identidades sexuais e de gênero. Né? E aí, a partir de ontem, né, a gente ficou comentando depois, eu e Marcos, do nosso regozijo, né, da nossa felicidade de ter tido assim trabalhos que valeu a pena estar, né, se colocando, né, ter colocado esse simpósio para ser aí permitido estudos, né, e que não pode ficar só, né? A gente fica perguntando, mas você está criando uma tese, está criando uma dissertação de mestrado e depois vai ficar engavetada, né? Vai ficar lá se ninguém conhecer, quer dizer, até que ponto a gente se presta, né? Nós, orientadores aqui presentes, no caso, eu vou situar os que estão aqui, que é Cláudio, que é Marcos e eu, né? E por quê? Porque, né, a possibilidade de nós estarmos tratando de ter, com os textos, da existência dessas subjetividades, né? Todas elas, né? Não vou falar na sopa de letrinhas, porque tem cada vez mais, né, aí, e, e de como que elas podem ser editadas, né? Estou falando editada no sentido do que nós estamos fazendo, né? Que nós estamos estudando e que não sejam, né, colocadas também dentro dos armários. Né? Então, é isso que eu queria colocar, né, da pertinência, da originalidade, mesmo que esses textos, alguns deles já sejam conhecidos, como Cinema Orly, né, como o do Baldo, que é um texto é um livro clássico, um romance clássico, né, que eu me pretendi aqui com um colega a tratar a respeito de um curso que nós temos no doutorado, né? Mas que eu me atrevi, porque eu não sou estudioso das questões raciais, né? Mas como que ele né? Colega, amigo, então, de como que isso também tem que ser
né, questionado, né, como o Maurício, aí ele se coloca sempre qual é a sua identificação como sujeito, né, como sujeito que cria essa possibilidade, né, da sua forma de ser, de sua vida, e de levar isso para a sua pesquisa, né? Quer dizer, a sua vida e a sua obra, digamos assim, né? De fazer não a autoficcionalização, né? Mas a de dizer que também ele se coloca como um sujeito pensante, porque ele também ganha, né, isso com a sua própria experiência, né? Com a sua própria posição de vida. E acho que, nesse sentido, a gente tem que flexibilizar aquilo que nós falamos dentro dessa, né, forma de se fazer presentificar, né, de nos mostrarmos não somente, né, aqui, mas de diálogos. Né? A gente sempre fala isso, eu estou falando a gente porque Marcos já é um colega e um parceiro de algum tempo, e principalmente porque nós atuamos num grupo de pesquisa da Ampol, de que todos nós nos queixamos, entre aspas, dessas faltas, né, de coisas que nós estamos ali num grupo e depois a gente se encerra e volta para os seus, né, para os seus quartos, né, para a sua casa. Então, e para a universidade, claro, né? Mas isso, né, mostra, né, até que ponto o que é que nós estamos pretendendo com esse simpósio, né? Qual é a finalidade dele? É de abrir, né? Não é à toa que o próprio evento ele solicitou que os coordenadores tivessem, né, um representante internacional. Né? Então, como eu tenho uma ponte lá em Portugal, né, no grupo Intersexualidades, foi que eu convidei Marinela Freitas, que deve estar aqui à tarde, infelizmente ela disse que não está se recuperando da Covid, pelo fuso horário da manhã, né, ela preferiu, né, ficar à tarde, e ela aceitou, né, porque o grupo de pesquisa ele está vinculado à literatura comparada, ao Instituto de Literatura Comparada Margarida Lousa, lá da Universidade do Porto, e que vem atuando aí também. Então, eu acho que isso aqui vai ser levado para lá, certamente. Já é uma difusão. Não é? A proposta é que a gente possa extravasar os muros, né? Pular os muros lá, né? Que cerceia a nossa própria possibilidade de se fazer presente em outros lugares. Né? Como eu falei ontem, vamos também partir lá para cima. Quando o Cláudio falou que está lá Fortaleza, então, ótimo, vamos para lá para cima, porque a gente, né, a gente quer descolonizar esse estado maior do Sul, né? Mas de estar vendo a possibilidade de diálogos com o Piauí, com o Rio Grande do Norte, com o Paraíba, com o Amazonas, com lá, porque eu acho que deve ter pessoas, trabalhos que sejam importantes. Né? Não é só o que tem valorização, é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não querer também, estou desdizendo das suas qualidades, lógico que não, mas também a gente precisa expandir, né, o nosso conhecimento e eles também para, né, se fazer dizer o que é que nós estamos fazendo, né? Como nós estamos fazendo. Né? Então é isso, né, para resumir de muita fala que eu disse aqui, né? Parabéns a todos nós, né, na verdade. É isso mesmo, Paulo. Parabéns para todos nós. Nós ainda temos um tempinho. Alguém ainda quer fazer algum comentário? Tecer algum comentário? Não? Vocês estão hoje tímidos? O que foi? Ontem estavam bem mais falantes. Não? Podemos encerrar, então? Aí, Marcos, só para adiantar mais uma vez o que eu falei ontem, da possibilidade, primeiro que vai haver o e-book, né, da LIC, né, dos textos que serão publicados, mas de uma seleção, e Marcos vai estar nessa organização, da editora Mercado Aberto,
né, que tem uma parceria com o programa que eu atuo, e eu me candidatei para que a gente pudesse publicar, né? Isso já é um achado dentro do que eu falei anteriormente, quer dizer, e ver, né, infelizmente não vai dar para serem todos, né, todos os trabalhos, porque tem um máximo de textos para esse livro, né? Isso eu vou me certificar depois. Então, a proposta é que a gente possa aqui fazer seleção de textos que venham a ser publicados nessa editora, tá? Então, é isso. Espero que os demais, né, que vão estar hoje à tarde, né, Marcos? E aí, Sim. Marinela, certamente, ela pode coordenar. E amanhã de manhã também, né, estaremos presentes. Sim, daremos continuidade à tarde, né? Espero que todos retornem, né, à tarde, porque é sempre interessante ver a sala cheia, né, Paulo? A gente vê isso aí, né? Eu não sei se Moisés está na proposta, creio, de lista de presença, né, Moisés? Eu acho que eles devem pedir isso. Você que é o monitor, então a organização do evento solicita a presença, ou é já instantâneo? O fato de eles visualizarem as pessoas que estão aqui já deve demarcar aí as presenças, né, Moisés? Eu estou marcando as presenças das pessoas. Eles deram uma lista para os monitores com quem vai apresentar. Quem é ouvinte, quem se inscreveu como ouvinte, não tem lista. Então, quem aqui está só como ouvinte, está participando da sala, vai ganhar suas 40 horas. Mas quem está apresentando, eu estou lá, marcando na lista o presente ou não. Pronto. Então, podemos encerrar, Moisés, você que quiser encerrar a gravação, né? A gente pode encerrar, então, o simpósio de hoje, um pouquinho mais cedo, e retornamos às 14 horas. Certo, então vou encerrar. Vou agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes. Agradecer pelas falas dos meninos hoje. Eu fiquei maravilhado com várias coisas. Inclusive, eu quero trocar uns diálogos com Ian, porque eu acho que nossas pesquisas se encontram bastante. E, bem, até a tarde, que eu vou estar como monitor. Espero todos e todas aqui de novo, parafraseando a Linda Quebrada lá no BBB, com conversas muito das gostosas e nada bobas. Exatamente. Obrigado, pessoal.